Através deste vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a maneira correta como se desembalar um filamento. Bom, existe isso, essa coisa correta de se desembalar um filamento? Sim. Na verdade, a gente vai caçar um mito aqui que muita gente anda propagando e por ignorância e não entender muito bem como as coisas funcionam. Eu vou ensinar a você o segredo, que não é lá grandes coisas, mas com certeza vai fazer falta se eu não disser para você. Ok? Então vamos lá. O filamento, quando ele vem, normalmente ele vem embalado numa caixinha como essa. No caso aqui eu estou usando o filamento 3D fila. Alguns filamentos vêm embalados a vácuo. Não é o caso dos filamentos atuais da 3D fila, que vem inclusive nessa bolsinha aqui que é muito interessante para você depois armazenar o filamento, né? Depois que você tiver utilizado o filamento, você guardar o filamento novamente. Por que normalmente as pessoas embalam o filamento a vácuo? Justamente para impedir problemas com umidade. Determinado tipo de filamento sofre mais com isso, outro tipo menos. No caso de filamentos TPU, que são altamente sensíveis à umidade, isso é um fator importante. Mas quando você põe um sachê de sílica, ele por si só já é suficiente. Então, vou abrir aqui para a gente ver. Eu ainda não abri esse material. Ele veio com esse saquinho aqui especial. Aqui está o filamento. E aqui a gente tem um sachêzinho, tá aqui do lado, de sílica, que é importante para repelir a umidade, né? Então tem aqui o PETG XT da 3D fila, essa cor vermelha muito bonita. E se você observar, aqui na parte de cima, o filamento está trançado. Observe. É isso aqui que é importante você observar. Esse pedacinho aqui a gente só deve soltar na hora que a gente for fixá-lo na extrusora. E depois que eu remover essa parte aqui, necessariamente eu preciso colocar na extrusora. Mas é assim, pessoal. Tirei, não solto de maneira nenhuma. Seguro ele até colocar na extrusora. Posiciono o carretel no spooler, que é o suporte da impressora ou outro suporte qualquer que você tenha impresso para manter o filamento fixo. O filamento não pode ficar solto em cima de mesa ou qualquer outro lugar. Ele tem necessariamente que passar um eixo aqui no meio para ele ficar fixo em algum lugar, porque se você fizer diferente disso, você terá problemas. Observe que eu estou falando com você o tempo todo, mas eu não solto a ponta do filamento, ok? E daí, como essa parte aqui está toda torta, a gente corta o filamento assim, ó, desse jeito aqui que eu vou mostrar para vocês. Assim, pessoal, na diagonal. Não muito para não ficar uma pontinha muito fina. Nunca corte reto, mas corte assim, ó, na diagonal, ó, para ficar levemente aguda aqui na ponta. Essa é a maneira correta como você deve cortar o filamento antes de introduzi-lo na extrusora. Tendo feito isso, observe que eu não deixo ele afrouxar em nenhum momento. Todo o tempo que eu estou falando com vocês, eu não solto o filamento de maneira nenhuma. Por quê? Porque se eu soltar esse filamento aqui, fatalmente ele vai dar um nó. E nem sempre isso é perceptível. Claro, se a gente percebe um nó, a gente vai lá e desfaz ele. Mas se eu soltar ele, observe o que acontece. Ele está com aquele efeito mola, ele vai dar um nó. E se ele der um nó, pelo fato de não ficar evidente na hora, pode ser que esse nó apareça em qualquer momento da impressão. E se isso acontecer e você não estiver perto da impressora para resolver, o que vai acontecer é que a extrusora vai tentar puxar o filamento e o filamento não vai descer e, consequentemente, a sua impressão vai ser arruinada. Se você abrir o filamento, não interessa se é 3D fila, se é de outro fabricante ou qualquer que seja o filamento, e seguir direitinho essa regra que eu estou te mostrando, você não vai ter problemas, porque o nó não vai acontecer. Isso simplesmente, pessoal, porque é impossível que aconteça um nó durante a fabricação deste material. Pelo seguinte, enquanto o carretel está sendo enrolado, a extrusora está extrusando o material. E ele está sendo enrolado, bobinado aqui nesta direção, tá? Para que acontecesse um nó durante o processo de bobinagem,
ou de enrolamento aqui do filamento, né, de colocar o filamento no carretel, eu teria que fazer com que todo o equipamento passasse por dentro de um laço, o que é humanamente impossível, né? Você sabe que na hora que a gente vai dar um nó, observe, eu não tenho um nó. Para dar um nó, eu tenho que passar a pontinha dele, ó, aqui por dentro. Aí eu tenho um nó. Para que um nó acontecesse durante o processo de bobinagem desse filamento, eu teria que passar com todos os equipamentos por dentro de um processo parecido com este aqui, ó. Pegar as máquinas, fazer essa bolinha aqui e passar com as máquinas todinha aqui por dentro. O que é inviável, certo? Então não existe essa coisa de empresa enviar filamento com nó no filamento, não existe. O usuário, em algum momento, deu bobeira, soltou o filamento simplesmente deu uma volta e fez isso, ó, pessoal, ó, ele passa aqui por dentro, sem que a pessoa perceba, ó. Se eu continuar puxando aqui, ele vem, ó, ele tá com nó. Ele vai continuar liberando filamento, mas vai chegar um momento que ele vai travar e não vai mais sair filamento. E aí a impressão é completamente arruinada. E aí é mais fácil para o usuário colocar a culpa no fabricante. Tá? Então eu estou falando isso para que você não tenha problemas com o seu filamento, ok? Então durante todo o tempo, durante todo o manuseio do filamento, é necessário que você mantenha ele esticado. Após o processo, observe que agora ele já não alcança ali, né, naqueles buraquinhos que tem na lateral do filamento. Então o que eu faço? Eu desenrolo o suficiente, observe, ó, depois que eu fiz a besteira, ó, ele já deu um nó aqui, ó. Ele estava perfeito, né? Mas depois que eu fiz propositalmente, ele já deu um nó ali. Depois eu tenho que ficar de olho para esse nó não me gerar problemas na hora que eu estiver imprimindo, né? Para eu desfazer ele direitinho. Mas enfim, o processo é esse. Liberou o filamento, segurando ele aqui, ó, com o dedo, ok? A gente vai passar aqui por dentro dos furinhos, ó. Ok? Passei aqui de um lado, passei do outro, ok? E beleza, posso até deixar esse excesso aqui, mas se for incômodo, você pode cortar o excesso, ok? Tá aí, ó, sem risco do filamento dar um nó. Se você seguir rigorosamente este procedimento que eu ensinei, que é simples, você nunca terá problemas de filamento dando nó. Toda vez que você ouvir ou ver alguém reclamando a respeito de nó no filamento, pode ter certeza, meu amigo, deu mole, tá? Todas as vezes que aconteceu um nó comigo foi porque definitivamente eu dei bobeira e soltei a ponta do filamento. E quando você solta a ponta do filamento, ele dá um nó. Se você seguir rigorosamente esse processo aqui, ele nunca vai dar esse tipo de problema com você, porque é impossível que no processo de bobinagem do filamento esse tipo de problema ocorra. A menos que você receba o filamento solto. Se ele já vier de fábrica solto, sem passar por esses furinhos aqui, aí sim você pode culpar o fabricante. Mas fora isso, porque durante o processo de fabricação eles pegam o filamento, passam por aqui e ao término embala o produto, ok? Pode ser que durante o transporte quebre e aconteça esse tipo de problema, né? Mas isso é um caso raro, né? A gente está falando de uma exceção brutal. Nesse caso, se você seguir esse procedimento corretamente, você não terá problema. No meu caso aqui, eu nem sei se eu desfiz o nó com sucesso, né? Depois eu preciso ter cuidado ao imprimir com este filamento aqui para que isso não aconteça, né? Já que eu provoquei um nó por minha própria conta. Então é muito fácil de provocar nó no filamento, ok? Utilizou o filamento, terminou, não deixe o filamento na impressora, corte o filamento, claro, deixando uma sobra para você puxar ele da impressora depois, ou melhor, remova completamente da extrusora para você não ter problema, porque se for PLA, o PLA resseca e aí ele quebra dentro da extrusora e depois vai ser uma dor de cabeça para você soltar. Nunca deixe filamento na impressora, tá? Mais do que o tempo necessário para imprimir, porque normalmente o filamento ele é suscetível à umidade e ele pode ressecar, pode absorver umidade e tudo isso pode provocar desgaste ou deterioramento no processo de impressão. Você vai perceber que a qualidade vai diminuir, enfim, e ao término a sua impressão não ficará exatamente conforme deveria, né? Terminou de passar o filamento aqui no furinho, né, com ele esticado, ok? Pega o saquinho
pode ser esse da 3D Fila mesmo. Coloca o filamento de novo lá dentro, ok? Coloque o sílica aqui dentro novamente e feche, já que ele já vem com a bolsa própria para você fechar, né? Fecha o filamento, deixa ele guardadinho num lugar que você sabe que não tem umidade, não é suscetível à umidade, ok? Tendo feito isso, você vai ter o seu filamento prontinho para usar da próxima vez que você precisar, ok? Então é isso. É simples, mas por incrível que pareça, esse procedimento simples, muita gente erra e naturalmente, né, é do ser humano colocar a culpa em alguém. E quem seria, no caso, obviamente, o fabricante do filamento, seja 3D Fila, seja quem quer que for, tá bom? Para que você, baseado no conhecimento, entenda isso e não caia nessa cilada, não se prejudique, muito menos fique falando por aí que a empresa te mandou um filamento bobinado incorretamente, né? Então é isso. Siga esse procedimento e você não terá esse tipo de problema.